Olá, pessoal. Eu sou Dani Tolomei. Eu sou Leonardo Ed, ambos idealizadores e sócios da Transforma. E a gente está aqui para apresentar a nossa Masterclass com o Beto Scooby. Beto é roteirista, produtor de TV em Hollywood. Conseguiu uma bolsa na Fulbright e aí ele foi para Los Angeles, onde fez um mestrado em roteiro de TV e cinema na UCLA. Ainda na faculdade, no mestrado, vendeu um piloto de ficção científica para a Sony. E no seu currículo tem várias séries, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, passagem pela Globo e, mais recentemente, o Beto foi produtor e roteirista do grande hit mundial Grey's Anatomy. E está aqui com a gente para dividir muito do seu conhecimento e da sua experiência de todos esses anos. Bem-vindo, Beto. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Beto, eu queria que você começasse contando um pouco pra gente de você, da tua trajetória, desde o momento do parto, e aí, como é que foi, até hoje. Ver a luz do sol a primeira vez. É uma história que começou na maternidade, né? E eu me senti abençoado. Eu vou um dia mudar o mundo contando histórias. Não foi nada disso, mas a minha história começou mesmo quando eu era muito novo. Começou porque, embora eu tenha crescido muito pobre, a minha mãe sempre me estimulou muito a ler. Ela sempre, desde que eu era pequeno, ela sempre me deu muita coisa para ler. E só escreve bem quem lê, né? Quem lê bastante. Então, quando eu era criança, eu fazia redação na escola e eu ia super bem e tal. Sei lá, assim, foi ali onde começou a aparecer o escritor, foi quando eu era... Uma fagulhazinha. Isso, quando eu era pequeno e as pessoas começaram a reconhecer que eu escrevia bem e tal. Então, assim, eu devo isso muito à minha mãe, que começou tudo ali, além de... Você é de Piracicaba, né? Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano, mas eu mudei para Piracicaba quando a gente tinha 11 anos. Quando eu tinha 11 anos, não, gente. Quando eu tinha 11 anos. Tinha outras pessoas que tinham outras idades. E eu passei a maior parte da minha vida lá. Então, embora eu seja paulistano de nascimento, eu me considero piracicabano de criação. E a gente mudou para lá num contexto de muita pobreza. E a gente foi para Piracicaba procurando... Os meus pais estavam procurando trabalho e a gente estava procurando um pouco mais de segurança. E a gente achou o contrário de todas essas coisas quando eu mudei para lá. Foi muito louco. Fui morar na periferia em Piracicaba e na semana que a gente mudou para lá, mataram uma pessoa na porta da minha casa. Caraca. E começou uma guerra de gangue lá que durou 2 anos, assim, tipo... Foi uma coisa assim, foi uma coisa louca. Que também, né, também informa o escritor, né? Tipo, tudo é história, né? Mas nesse contexto de dificuldade, de todo tipo de dificuldade, minha mãe nunca deixou de me apoiar, nunca deixou de me dar coisas para ler, nunca deixou de dizer as coisas são possíveis e tal. Então, devo isso muito a ela. Então, mesmo assim, vivendo ali numa realidade que era meio brutal, eu também pude desenvolver meu lado nerd ao mesmo tempo que era sobrevivência de um lado, e leitura do outro, né? Então, teve isso. Então, começou ali. O escritor, eu não sabia ainda, mas o escritor em mim começou... Desde a escola ali. Porque eu lia muito por causa da minha mãe, não por causa da escola, por causa da minha mãe. Sim. Por causa do que eu fazia em casa. Que, aliás, é a tônica de quase toda a minha carreira, foi eu ter ido atrás das coisas que eu queria por conta própria. Quando não tinha recurso, eu ia atrás por conta própria. E aí, saindo dessa fase da vida, foi... Eu acho que eu quero ser escritor, eu acho que eu tenho talento para isso. Pelo menos as pessoas me dizem que eu tenho. Eu ia perguntar, quando foi esse momento? Porque eu entendi que como você lia muito, né? E tinha toda essa cultura, né? Não só da leitura, mas da vida real. Entendi que você escrevia bem já na escola, independente de querer ser escritor ou não. Isso. Né? E em que momento virou essa chave? Falou, eu quero escrever entendeu que de isso podia fato. ser uma profissão, né? Eu quero fazer disso uma profissão. Então, é curioso, né? Chegou um momento ali onde eu tive a oportunidade de fazer faculdade e
E eu precisava, sei lá, escolher alguma coisa pra estudar. E aí eu pensei, bom, a única coisa que eu sei fazer muito bem é escrever, eu acho. Dado o histórico. Eu não sabia fazer mais nada direito. A única coisa que parecia que eu sabia fazer muito bem era isso. Então eu pensei, eu vou ser escritor. Como é que o cara vira escritor? Na faculdade. Sei lá, acho que é a faculdade de jornalismo, né? Então eu fui fazer faculdade de jornalismo. Nessa época, quando eu era pré-adolescente, eu assisti Star Wars pela primeira vez, eu já tava tarde, eu já tinha 13 anos, né? Um amigo meu... Já tava tarde, é ótimo. Tarde pra assistir Star Wars. Isso. Todo mundo já tinha assistido, menos eu. Todo mundo já tinha. E aí eu assisti aquilo, cara, e eu fiquei louco por Star Wars. Não por causa dos filmes. Depois que eu vi os filmes, eu achei uma trilogia de livros, e eu li esses livros, foi aí que eu gostei muito. Eu queria mais daquilo, né? Só que os outros livros de Star Wars, eles só existiam em inglês. E eu não... Isso faz parte da história. Prometo que eu vou voltar tá bom, onde eu tava. Faz parte. E aí eu queria ler esses outros livros. E eu fui na loja comprar o livro. Só que eles só existiam em inglês. Aí eu saí da loja, assim, meio amuadinho e tal. Aí eu pensei, quer saber? Voltei na loja, comprei o livro e comprei um dicionário de português e inglês. E falei, vou aprender inglês para ler o livro. E aí, sei lá, demorou 6 meses para eu ler o livro. Mas quando eu terminei de ler, eu sabia muito mais inglês do que eu sabia antes. Óbvio. Muito bom. E aí, depois disso, eu descobri os roteiros de Star Wars. E eu li todos os roteiros, todos os tratamentos, todas as sinopses que tinham sido escritas em 10 anos antes do primeiro filme sair. Que maneiro. E assim, eu aprendi inglês pra caramba por causa disso. E descobri que fazer filme não era tão fácil quanto eu achava que era. Na minha cabeça de pré-adolescente, né? Você põe as coisas na frente da câmera, aperta o REC e faz, né? Aí comecei a entender isso. Paralelo a isso, de volta onde eu tava na história. Eu fui fazer faculdade de jornalismo, fiz 1 ano e meio de faculdade de jornalismo e eu tava, cara, eu não gosto disso daqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Aí um dia, na biblioteca, eu achei um monte de curtas-metragens do curso de rádio e televisão. E aí eu assisti aqueles curtas-metragens e falei... É isso. É isso que eu quero escrever. Eu quero escrever roteiro, igual os roteiros de Star Wars. Eu quero fazer filme. Aí que clicou que eu queria fazer da vida. Aí eu troquei de curso, eu transferi de jornalismo para rádio e televisão. Me formei em rádio e televisão, só que eu só estudei roteiro, produção e direção. O resto, eu não ligava muito. Essas coisas eu fazia bem. E muito mais do que isso eu fazia por conta própria, né? Porque era limitado ali o que me ensinavam ali. O que eu queria era fazer num nível um pouco mais alto do que permitiam a gente fazer naquele contexto universitário, pelo menos na época. Aí quando eu me formei, eu dirigi e escrevi um curta-metragem de conclusão de curso na faculdade, ganhei uns prêmios e tal. E falei, bom, é isso aí, agora eu vou ser roteirista, né? Aonde? Grilos. Eu vou ser roteirista aonde? Como é que no meio faz? dos anos 2000, saindo de Piracicaba. Mas isso acontece até hoje, né? Esse é um ponto muito engraçado, a gente ouve muito isso. Engraçado não, mas enfim. A gente ouve muito isso de vários alunos, né? E é uma das coisas até que motiva a gente na Transforma. As pessoas fazem vários cursos, fazem várias formações, e aí cai no mercado de trabalho. E aí? E aí, né? O que faz? O que faz? E nessa época era pior, porque não tinha mesmo, não tinha TV a cabo, não tinha produção nacional. Não tinha nem oportunidade, né? Saía, de vez em quando, saía um Cidade de Deus por aí e só, não tinha mais nada. Então eu passei muitos anos trabalhando de graça para pessoas que estavam me prometendo isso e aquilo, sem saber que não tinha... Eu não queria chegar em nenhum lugar dentro daquilo que eu tinha na minha frente ali. Eu não sabia eu não sabia procurar outro caminho, não tinha ferramentas para procurar essas coisas. Em algum momento ali que na minha cabeça eu pensei, um dia eu vou ser roteirista em Hollywood. Né? Não tinha a menor ideia de quão difícil era isso, eu acho. Ainda bem que ninguém me contou. Ou melhor, as pessoas até que me contaram. Acho que eu que não acreditei. Não, mas eu vou conseguir. Na verdade foi isso mesmo. Fora a minha mãe, que continuou ali me apoiando em tudo. Todo mundo tentou me tirar desse caminho, né? Mas quem estava certo era sua mãe. Quem estava certo era minha mãe. Hoje, estando aqui conversando com vocês, né? a gente
provado isso. Aí, assim, nessa época, demorou tanto, foi tão difícil que quando chegou a época onde eu tentei, né? Fazia 10 anos que eu tava ali batendo cabeça, sabe? A vida tava difícil, né? Então eu preciso, sei lá, fazer alguma outra coisa. Então eu tava pra desistir. E aí eu escrevi sei lá por que cargas d'água, eu escrevi um roteiro de cinema em inglês e conheci eu tenho um amigo em Piracicaba, o Rafael de la Torre, que ele queria ser artista de história em quadrinho. E ele tava procurando um projeto para ser o primeiro que ele ia desenhar. Legal. E aí a gente tava procurando alguma coisa para fazer junto e tal. Aí um dia eu comentei desse roteiro que eu tinha escrito em inglês para ele. Ele falou, pô, é isso aí, vamos fazer isso daí. A gente começa a desenhar e tal. E mesmo que demore 5 anos, né, para acabar. Vamos tal. fazer. Vamos fazer. E aí a gente começou a fazer e um mês depois a gente inscreveu o nosso projeto num edital do PROAC. Em São Paulo tem um edital que fomenta todo tipo de arte e tal. E a gente ganhou o edital. Foi o meu primeiro real que eu ganhei. Com a sua arte. Nessa vida. Com roteiro. Foi um roteiro de cinema que eu escrevi em inglês e tive que adaptar pra história em quadrinho. E adaptar pra história em quadrinho em português. E o Rafael desenhou, a gente lançou. E hoje o Rafael é artista da Marvel e da DC. Ele que máximo! Foi indicado ao Prêmio Eisner ano passado, que é o Oscar de história em quadrinho pro gibi do Demolidor. Que máximo. E agora tá fazendo o gibi do Pinguim do Batman. Mas aí, ainda assim, a vida tava... 10 anos 10 anos para eu ganhar o meu primeiro real. Para você ganhar o seu primeiro real, se juntando com um amigo. Isso, e foi muito pouco. Mesmo assim, tava difícil. Mas já era um passo. Mas foi pouco, mas foi o primeiro passo. Passinho. Foi o primeiro, isso. Não, e tem uma coisa que é legal nisso, porque às vezes as pessoas também ficam tão bitoladas, tipo, não, esse é um roteiro de cinema, essa história só pode acontecer como um filme... E você não teve esse apego. E principalmente hoje em dia, isso tem ainda muito mais... Você lá atrás, isso é uma coisa que a gente fala muito também, né? Testa essa história de outro jeito. Claro. Porque, cara, história em quadrinho é uma coisa que a gente fala muito, né? Testa essa história como uma história em quadrinho. E hoje em dia... Então, isso é muito legal. Essa história é muito legal, na verdade. E hoje em dia, em Hollywood... Infelizmente, 99,5% da produção é tudo baseado em alguma coisa. Ninguém mais faz nada original, infelizmente. E muita coisa sai de história em quadrinho. Se aquela história é um sucesso, faz sucesso, né? Se aquela história engaja o público de fato, se acontece, se não acontece. Há divergências o motivo pelo porquê. Mas a gente chega na coisa do IP. Eu tenho os meus próprios sentimentos sobre isso, mas a gente chega lá. Aí, o que aconteceu nessa época foi que eu me inscrevi também nessa bolsa CAPES Fulbright, que é uma bolsa... Isso foi logo depois do PROAC? Foi logo depois do PROAC. Inclusive, o projeto você tem que mandar um argumento de longa-metragem como parte do material, e era o argumento do meu roteiro de cinema que eu já tinha escrito, que acabou virando a história em quadrinho. Aí eu me inscrevi nessa bolsa, que é uma parceria do CAPES, da CAPES, com a Fulbright, que é uma instituição americana. E, cara, eu não tinha a menor ideia, mas a Bolsa Fulbright... Como você descobriu a Bolsa Fulbright? Se eu te falar que eu não lembro, Dani... assim, quem estava inserido ali no contexto de roteiro sabia que ela existia, de alguma forma. Mas, assim, eu não tinha noção do que era essa bolsa. E que é uma coisa que existe até hoje, tá, gente? É super importante pesquisar e olhar, tem oportunidades incríveis. Se não fosse a Bolsa CAPES Fulbright, eu não estaria aqui conversando com vocês agora. Investimento em educação é importante. Embora parece que não é consenso isso no Brasil, investimento em educação... É fundamental. É importante, sim. E foi por causa dessa bolsa que as coisas começaram a dar certo. Mas eu não tinha a menor ideia do que essa bolsa representa mesmo. Aliás, a história é curiosa também, porque eu nunca fui um bom aluno. Eu não sou um cara assim... Eu sou bom nas coisas que eu gosto e sou médio no resto, entendeu? Meu histórico acadêmico é esse. E era uma bolsa de estudos, né? Pra mim, era uma coisa... Tipo, não tenho chance nenhuma de ganhar isso aqui. Eu me inscrevi porque não? De graça, vamos me inscrever. Passar ali pelo processo, interessante. Enquanto eu tento imaginar que outras formas eu vou dar de fazer minha carreira acontecer. Aí eu me inscrevi e fui chamado para entrevista.
Aí eu já, eu não vou ganhar, mas de estar entre os 10 primeiros, né, são, sei lá, centenas de pessoas se inscrevem nessa bolsa. Já é legal, vou pra entrevista, vai ser uma experiência legal, né? Já é o máximo, claro. E aí eu fui fazer... Eu conversei com uns amigos meus, são acadêmicos, e eles falaram, não, você não tem chance nenhuma de ganhar isso aí. Mas legal, tudo bem, eu vou lá, eu vou fazer entrevista. Aí eu fui fazer entrevista, cara, não me preparei em nada, não sabia nem se a entrevista ia ser em inglês ou em português. Saí no dia anterior, fiz entrevista de ressaca. Cheguei lá no dia, nossa, eu falei um monte de besteira, contei piada, falei palavrão, só faltou dar cambalhota, sabe? Mas assim, tava legal, você entende com as pessoas, igual a gente tá aqui agora, batendo papo, sabe? E foi super legal. Claro que eu tinha uma composição de trabalho ali que era, eu tinha produzido e vendido a minha história em quadrinho. A qualidade do meu argumento era muito alta, as coisas, eu entendia do mercado americano de cinema e de TV e de roteiro muito mais do que, pelo menos até aquela época, qualquer outra pessoa que eu mesmo conhecia. Mas eu achava que nada disso ia ser importante. Eu achava que o perfil que eles estavam buscando era acadêmico. E não é. O perfil do que eles buscam é o cara que vai virar profissional. É isso que eles estão buscando. Sim. É o propósito da Fulbright. A característica da bolsa é essa, de fato, é quem vai escrever mesmo. E hoje a Fulbright tem um programa muito grande de inclusão, diversidade também, ou seja, de fato é para todo mundo, e é isso. O programa Fulbright é um programa de cultural exchange, é um programa Então, ele não é só de roteiro, ele não é só de audiovisual, os americanos mandam as pessoas para outros países e recebem as pessoas dos outros países. Então, é muito legal. E aí que eu falei, mas eu não tinha a menor ideia de que essa bolsa era tão assim. Então, eu lembro que eu coloquei na minha inscrição, onde você quer estudar? Eu coloquei uma faculdade muito pequena, e assim, uma faculdade que não tem muita relevância lá nos Estados Unidos, né? E aí quando eles me ligaram, nisso eu tinha desistido da minha carreira. Eu fui fazer entrevista, e quando eu entrei na entrevista, quando eu fui fazer entrevista, tinha um cara saindo, e ele saiu de lá, assim, tipo, com as mãos na cabeça, assim, e balançando a cabeça, e assim, eu fiquei meio assustado quando eu vi, né? Aí eu entrei na sala, e a primeira coisa que eu perguntei foi: o que vocês fizeram com o cara que acabou de sair daqui, mano? Que ele tá... Eu não quero ficar assim, não. Eu não quero sair daqui assim também, não. Aí a gente assim que fica depois? Aí a gente fez a entrevista e foi super legal, foi super divertido, foi legal. A entrevista foi legal, foi assim, mesmo não ganhando nada, eu não perdi meu tempo de estar lá. E aí, só que no final da entrevista eu sabia que eu tinha ganho a bolsa. Sei lá, a mulher do Fulbright me abraçou no meio da entrevista e aí eu fiz um comentário no final, falei, bom, eu não sei se eu vou ganhar a bolsa ou não, falei pra eles, mas pelo menos eu não vou sair daqui igual o cara que saiu antes de mim, eu vou sair triste. E aí alguém da banca disse, isso também mostra que tanto você quanto ele tem noção de qual a chance de cada um. E aí eu falei, e o resultado a bolsa ia sair, o resultado dela ia sair no dia do meu aniversário. Eu falei pra eles, né, comentei isso com eles. E aí chegou o dia do meu aniversário e não saiu nada. E aí passou mais uma semana e nada. Aí, cara, eu tava deprê, assim. Aí deu bad. Eu tava assim, onde eu vou... O que eu vou fazer? Em que escritório que almoxarifado que eu vou trabalhar, sabe? E aí passou mais um dia, eles me ligaram pra dizer que eu tinha ganhado a bolsa. E aí eles disseram, mas por que você colocou essa escola aqui, cara? Aí eu não queria abusar da sua boa vontade, né? E aí eu vi uma frase que eu nunca mais vou ouvir na minha vida, nunca mais vou escutar. Eles falaram, não, você não tá entendendo, essa bolsa que você ganhou, dinheiro não é problema. Caraca. Então, eu posso estudar em qualquer lugar, se você passar, você pode ir pra qualquer lugar. E eu não tinha noção não sabia de nada disso quando eu me inscrevi nessa bolsa. Não entendi o tamanho da coisa, do que Mas era, você sabe que até hoje muita gente não tem noção que existe, inclusive, muito menos da importância da bolsa. Pois é. E aí eu cheguei lá e eu fui tirar o meu Social Security Number. E aí você foi pra UCLA. Isso, aí eu me inscrevi e a UCLA era a minha primeira opção. Eu fui o primeiro brasileiro que foi com bolsa Fulbright pra UCLA. Legal. Porque essa também é uma história boba, mas ela é de... Eu espero que ela sirva para quem está escutando também, que é... Eu ganhei... O resultado da bolsa veio numa quinta-feira. E um dos meus mentores, na época, que é um diretor que tem carreira nos Estados Unidos, escreveu uma das minhas cartas de recomendação. Ele disse... Eu liguei para ele para agradecer. Ele disse, mas não vai tomar caipirinha ainda para comemorar. Senta a bunda na cadeira e vai fazer o seu... Porque tem muita coisa para fazer, né? Então, mas ele disse, senta a bunda na cadeira e vai fazer a sua inscrição na UCLA. Porque a
o prazo da UCLA era a segunda-feira seguinte. Era uma quinta-feira à tarde. Caraca! E aí, o prazo era segunda-feira. E eu... Cara, em condições normais de temperatura e pressão já é difícil, né? Sim. Em 4 dias, e eu não tinha nem o dinheiro pra fazer a inscrição, porque o dinheiro da bolsa ia demorar pra sair, né? É por isso, eles nunca tinham mandado ninguém pra esse UCLA, porque não dá tempo. Caraca. Mas o Sheldon falou, não, vai lá e faz e se vira. E precisava de dinheiro pra fazer tradução juramentada de não sei o quê, e precisava pegar documento... tem que levantar muita coisa. Isso, do meu undergrad, sabe? E tudo isso, assim, sei lá, eu fiz tudo isso em um dia e meio, pedi dinheiro emprestado pra fazer os documentos e tal. E consegui botar no correio a inscrição, sei lá, faltando 2 horas pra dar o prazo. Aí teve um terremoto nos Estados Unidos e eles adiaram a inscrição desse ali mais 30 dias. Cacete. Mas... Já é um roteiro pronto. Né? Essa história aí já é um roteiro pronto. Mas deu certo. Deu certo. Eu consegui. Aí eu consegui, passei na minha primeira opção. Aí depois que eu cheguei lá, fui tirar o meu Social Security Number, que é o CPF americano, e eu tava no escritório, fazia, sei lá, 2 semanas que eu tava lá. E a moça pegou meus documentos, assim, ela olhou e falou assim, o que você tá fazendo aqui e tal? Eu falei, eu ganhei uma bolsa Fulbright pra ir fazer o UCLA. E ela falou, Fulbright? Caramba, você deve ser inteligente pra caramba, né? Eu falei, eu não. Mas, assim, sabe, eu não... Lá é um negócio, assim, muito, assim... Tem um livro que é um livro tem muito... um status, né? Tem uma um credencial. Status. Uma credencial, tem um status. livro muito, muito importante sobre como conseguir seu primeiro emprego em Hollywood, que chama Hollywood Game Plan, de uma mulher que chama Carol Kirshner, que é a pessoa que idealizou todas as bolsas e fellowships de roteiro que existiam lá. E ela escreve no livro que na hora que você faz seu currículo para entrar, para pegar trabalho de assistência, ou de PA, essas coisas em Hollywood, ela fala, não precisa nem colocar onde você estudou, porque ninguém tá nem aí. Ninguém liga para onde você estudou lá. A menos que você tenha sido bolsista Fulbright. Aí coloca. E eu não sabia de nada disso. Então, tô aqui fazendo meu jabá da CAPES Fulbright, porque... É importante. É importantíssimo e é um caminho. E tem muitos bolsistas Fulbright que estão voltando aí todo ano com essa capacitação e estão fazendo projetos de trabalho super legais, inclusive fazendo bolsas e fellowships para pessoas de baixa renda, modeladas nas coisas que a gente aprendeu lá. Tem muitas coisas legais acontecendo aí. E se eu fosse produtor no Brasil e qualquer projeto que eu fosse começar a fazer, a primeira coisa que eu ia fazer é ir atrás... Quem são todos eles? Quem são todos esses caras aqui? A gente está fazendo lá isso, trazendo... Foi assim que eu fui parar na Globo, eventualmente. Os Fulbrighters. Os Fulbrighters, Eu começaria por aí. E é muito interessante que a gente fala muito com quem está, com parte da nossa galera, quem está começando. Sim. Né? Não precisa necessariamente ser jovem, está mudando de trabalho, ou é roteirista, quer ser roteirista, é ator, enfim. Quando eu ganhei a Bolsa Fulbright, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já tinha 32 anos. Então... E as pessoas perguntam, né? Como é que a gente começa? Como é que vai? Não sei o que. Esse é um caminho. Caso que você falou, por exemplo, né? Quantas histórias a gente não vê de ator que quer ser roteirista e que tem coisa legal, e que tem história legal, e que tem... mas é até uma coisa que você mesmo fala em várias entrevistas, né, Beto? Assim, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem que estudar, meu. Tem que estudar. Não pode cortar esses caminhos. Isso. Tem que estudar. Tem um roteirista amigo meu que fala de horas de escritura. Isso. Bicho, tem que ter horas de dias de escrever. Igual qualquer outro trabalho. Exato. O médico também tem, o engenheiro também tem, o piloto de avião também tem. Ninguém pilota o avião antes de aprender a pilotar o avião, entendeu? Tem hora teste. Mas tem uma coisa assim, tem uma... Eu sinto que tem uma misconception, tem uma concepção errada da profissão, que é de que a única coisa que você precisa para escrever é um computador com um editor de texto, sabe? Não é isso. Todo mundo acha que o meu caminho mais fácil de entrar na indústria do entretenimento é escrever, porque escrever... E é você escrever o seu próprio roteiro. Digitar não é escrever, digitar é diferente de escrever. Assim, eu demorei 10 anos para escrever o meu primeiro roteiro que foi decente, entendeu? Você tem que escrever muitas outras coisas erradas, coisas ruins. Tem que escrever muita coisa ruim para escrever fazer muita coisa. Isso, exatamente. E nesse sentido não tem diferença, a profissão é igual a qualquer outra. O resto da diferença é que é mais difícil do que qualquer outra. Porque não tem aí um caminho certo, não tem um jeito de... muita coisa diferente também, né?
Que eu acho que isso é importante, você conseguir escrever, que seja de teste, que seja para você testar se você vai saber fazer ou não. Gêneros diferentes, estilos diferentes, formatos diferentes. Sim, tanto de consumir, tanto de ler e consumir, essa quanto é uma de pergunta. produzir. Nos Estados Unidos se fazem muitos specs, né? Sim. Escreve roteiros de séries que já existem e tal. Paraná. Hoje isso não tá meio... não tem mais tanto. Mas você acha interessante esse treino? Esse exercício aqui ou tem uma evolução? Como exercício, talvez. Porque antigamente era uma forma de se apresentar. Sim. Né? Você escrever um spec, se apresentar para ver como seria a sua mão ali naquele... Hoje a única coisa para que serve um spec, que é um roteiro, você escreve um episódio de uma série de TV que já existe para mostrar que você é capaz de emular aquela voz, emular aquele formato, emular aquele jeito. Existem alguém me ajuda, como é que eu traduzo fellowship? Não é bolsa. Assim, um estágio. É como se fosse um trainee, né? Um trainee. É como se fosse um trainee. Isso. Nos Estados Unidos tem vários fellowships que são pagos pelos estúdios para procurar encontrar novos roteiristas, dar oportunidade para novos roteiristas. E você ganhar um fellowship é uma coisa muito também de autoestima. Alguns deles são pagos, outros não. Sim. Eles são muito, muito, muito concorridos. Sim. E todos eles demandam um spec. É como único. Se fosse um processo de seleção pago, né? Você é internalizado como trainee para um processo de seleção. E você é treinado dentro disso por um certo tempo. Isso. Ou seja, mesmo que você não seja selecionado no final, você aprendeu, né? Você saiu com muito mais. Sim. Aí demanda um spec. Os únicos lugares que leem spec é isso. Então lá ainda tem isso de importante. Agora, como treino, claro, por que não? Aliás, qualquer treino vale. A questão é que você vai escrever aquilo e quem que vai ler aquilo para você? Porque não adianta você escrever e não ter... Isso, você precisa ter gente que vai olhar o seu material e dizer não tá bom ainda por causa disso e daquilo, entendeu? É por isso que parou de usar spec. E principalmente depois, porque o spec ele era muito utilizado numa época onde você tinha 5 emissoras de TV nos Estados Unidos fazendo as mesmas 10 coisas, uma igual a outra, entendeu? Então era muito preciso o tipo de coisa que você comprava e vendia nessa época. Né, aí a TV a cabo explodiu e começou a ter coisas muito mais interessantes na TV. E eu vou fazer o que com o spec do Seinfeld? Vou fazer o que com o spec do Friends, entendeu? Pra escrever no Sopranos, pra escrever no Breaking Bad, entendeu? E aí as pessoas começaram a ler coisas originais. Então o que você mostra como cartão de visita hoje é o seu piloto. É isso que você mostra como cartão de visita. Porque no seu piloto você pode mostrar a sua voz, pode mostrar o seu domínio da técnica, da estrutura, pode mostrar quem você é como artista, entendeu? E você como produtor, como showrunner, você não está comprando só o trabalho da pessoa, você está comprando a pessoa também. Sim. O que a pessoa traz voz da pessoa, isso, o que a pessoa traz de voz, de experiência, de o que ela já fez, do que ela já viu, tudo isso, a personalidade dela, você está comprando tudo isso quando você está colocando alguém numa sala de... Não necessariamente aquele piloto específico para ser filmado. Seu piloto não serve para nada também. Ele vai... igual o spec que você tinha que jogar fora. Claro. Mas é original. Isso sim é o seu cartão de visita. Esse é o seu cartão de visita. Essa é uma questão importante para quem quer ser autor mesmo. Né? Não escrever um piloto olhando para o que está sendo feito. Sim. Né? Escrever colocando a sua personalidade ali mesmo, a sua persona. Até porque quando você escreve sem ter nenhuma preocupação com... Será que alguém vai comprar isso ou não? Aí sim você escreve sem amarra, entendeu? Um bom exemplo. O meu melhor amigo nos Estados Unidos, o nome dele é Steven Canals. A gente se conheceu na UCLA, a gente morou 5 anos juntos. E o Steven tinha um roteiro que ele queria muito escrever, que todo mundo dizia pra ele não escrever, ninguém nunca vai comprar isso aí. Mas mas eu tô na faculdade, eu quero escrever isso aqui, eu amo isso daqui, tanto faz se eu vou vender ou não, eu quero escrever isso aqui. E aí ele escreveu. Era um roteiro sobre os bailes de drag dos anos 80 em Nova York. Legal. Onde tinha muitas pessoas transgênero, tinha muita homofobia e tal, e tinha uma subcultura ali de ballroom, pessoas muito pobres ali que elas brilhavam no final de semana fazendo isso. E ele escreveu isso na faculdade e o Ryan Murphy comprou esse roteiro dele e virou uma série que chama Pose. E o Steven foi indicado a 6 Emmys por essa série.
E quando a gente saiu, a gente foi morar juntos né, ficamos 5 anos lá juntos. Quando a gente saiu de lá, que a gente saiu daquela casa, tinha um billboard da série dele na esquina da nossa casa. Foda. É o roteiro que todo mundo disse pra ele não escrever. É isso. Vou voltar um pouco. Você lá na UCLA, você escreveu uma ficção científica que você vendeu esse projeto pra Sony. Como é que foi isso? Isso foi assim. A UCLA é, sei lá, talvez a melhor faculdade de roteiro de cinema do mundo. Uhum. E nessa época, a Sony, assim como todo mundo... todo mundo tentou lançar o seu serviço de streaming, né? Eu quase lancei o Beto Plus, mas eu falei, deixa eu... Aí eles estavam fazendo isso também, e aí eles foram na UCLA, e eles chegaram pro pessoal da TV e disseram, cara, vai lá e escolhe seus 10 melhores alunos que a gente vai pagar para ter uma classe de roteiristas de TV escrevendo pilotos, e a gente vai acompanhar isso como executivos de desenvolvimento, a gente vai acompanhar a evolução desses roteiros e tal. E quem sabe, né? É improvável, mas quem sabe chega ali no final, tem alguma coisa que a gente queira comprar. Que rola. E aí foi assim, a gente fez isso e chegou no final, eles compraram o meu. E é difícil mesmo, porque eles fizeram isso, sei lá, umas 5, 6 vezes depois dessa primeira também, e nunca mais compraram nada. E como é que... O que você teve que preparar de material até chegar ao ponto deles decidirem comprar? O que você tinha... O que foi toda essa preparação? O que foi tudo isso que foi apresentado ali para eles? Isso, e que, por sinal, é a mesma preparação que a gente faz em todos os trabalhos. Para qualquer coisa. Isso, para qualquer coisa, não foi específico para eles. A gente começa... Eu costumo começar fazendo um pitch doc, que eu chamo, que é um documento que, eventualmente, ele pode ser o documento que eu vou usar para fazer o pitching mesmo. Mas ali no começo é mais para eu saber o que é. Né? Isso, é um guia, mas é um guia para mim mesmo. Então ali eu vou colocar o logline da série, eu vou colocar um resumo dos personagens, eu vou colocar um resumo da história do piloto, ideias de episódio que pode vir depois do piloto. E eu também, assim, eu gosto de escrever esses documentos de uma forma meio livre, assim. Eu não, cada um tem o seu... Cada um que eu escrevo, ele... Embora ele tenha todos esses elementos em comum, aonde eles vão e como eles vão... eu vou meio escrevendo como se fosse prosa, sabe? E aonde eu achar que tem que entrar cada coisa, vai entrando dependendo do projeto. Que é uma historinha que você vai contando ali né? E muitas vezes eu acabo usando esse documento, quando eu vou fazer o pitching mesmo, o pitch verbal, eu acabo só decorando ou lendo esse documento É o que a gente usa aqui também, é o que a gente ensina na Transforma, e na transformação então, a gente chama de pitch deck. Eu escrevo ele na minha voz, eu escrevo ele... eu quero, assim, o texto, eu não escrevo ele muito formal, eu escrevo ele como se estivesse contando uma história para alguém, entendeu? Eu tento fazer ele ser empolgante. E de acordo com o projeto. E de acordo com o projeto, porque esse, né? Se for um negócio para ser mais engraçado, tem mais piadas. Se for um negócio para ser mais sério, se for um negócio meio... É isso, ele tem que estar no tom do projeto que você está querendo vender. Então a gente escreve esse pitch doc, e aí a gente parte pro piloto. O piloto, geralmente, eu faço um processo que é meio parecido com escrever de qualquer outro episódio de TV também. Eu tenho um documento que a gente chama de Story Areas, que é 2 páginas de o que vai estar naquele roteiro daquele episódio. É claro que pro piloto, diferente do episódio de uma série que já existe, lógico, é muito mais trabalho, né? Porque você precisa criar tudo antes de... Introduzir todo o contexto. Eu achei engraçado, às vezes meus agentes, os meus advogados, eles a gente tá negociando alguma coisa e eles estão sempre assim, não vamos prometer o piloto, faz só o pitching, porque, você não vai querer todo o trabalho de escrever o piloto para daí depois, cara, o que dá trabalho é eu escrever o pitching, na hora que eu vou escrever o piloto eu já sei tudo que vai nele, o que dá trabalho é tudo que vem antes, que é o que todo mundo quer que a gente faça de graça, sabe? Esse é o trabalho, essa é a dificuldade. Faz só o pitch dele, assim, só faz rapidinho. Só cria a série toda e resume ela aí. Isso. E aí o piloto não precisa, não. É exatamente isso. Então, depois desse documento de Story Areas, a gente faz um beat sheet, que é
É assim, é uma... O story area seria tipo o nosso argumento? É uma sinopse de tudo que acontece, assim, Uma sinopse mais densa, né? Isso, uma sinopse mais densa de tudo que acontece naquele episódio. No caso do piloto do primeiro episódio. Sim. Isso. E aí eu escrevo um beat sheet do episódio, que é um resumo do episódio, é um resumo dos movimentos de cada episódio. Não sei, como é que vocês traduzem beat? A gente chama de beat, segue então pronto. sendo beat. Então pronto, então um beat sheet, é isso. Eu faço um beat sheet, se for uma história que tem muitas histórias paralelas, às vezes eu escrevo separado as histórias. Tá. Depende também do projeto. No Grace a gente fazia separado. Depois desse documento, a gente vai pro outline, que aqui acho que é a escaleta, né? Sim. Aí a gente vai para a escaleta, que é onde a gente desenvolve isso, aí é um documento muito mais comprido, mais detalhado, e também a gente faz a costura, que é... Sim, que junta se as histórias forem separadas, aí a gente começa a juntar e monta a estrutura do episódio. Aí isso estando pronto, a gente vai pro roteiro. Aí eu escrevo o roteiro. Então, tudo isso eu tive que fazer para vender esse projeto para Sony. Esse projeto para Sony, isso. Do piloto só. Do piloto. E também tudo isso que vai no pitching, porque a gente faz o pitch para eles, acabou sendo utilizado na Bíblia da série depois. Óbvio. Isso é uma coisa muito importante que você falou, porque a galera aqui costuma confundir muito o que é esse pitch doc do que é a Bíblia. As pessoas acabam chamando muito o pitch doc de Bíblia. E a gente fala, não, galera, calma. Ou vice-versa, né? Não, inclusive, Bíblia, você não entrega pra ninguém. Você não entrega pra ninguém antes de estar comprado. Não me faz uma Bíblia antes de alguém te pagar. Você só faz se alguém estiver te pagando. Exatamente. Aliás, o mínimo possível, e não é isso no sentido de preguiça, o mínimo possível que você puder entregar no pitching é uma dica boa, porque quanto mais você entrega, mais motivo você tá dando pro cara falar não também. Sim. Então, assim... Isso é um bom argumento, hein? Isso a gente nunca falou. Isso a gente nunca falou, mas isso é um bom argumento, hein? Assinatura. A gente sempre fala isso, assim, galera, calma, não sai desenvolvendo 1 milhão de coisas. Desenvolve o que é necessário para você transformar a sua ideia num projeto, as pessoas entenderem que é um projeto que se sustenta, mas também, né... Quanto mais curto e mais objetivo o pitching for, mais você tem chance de vender. Porque cada uma coisa a mais que você coloca ali é uma coisa a mais que você está correndo risco de ir em contra. De ir em contra. E de ser analisado, às vezes, que não precisa, né? Isso, você exato. Você perde o foco no E é por isso também que você não... Se você puder nunca entregar um piloto, você nunca entrega um piloto. Eu tenho uma história muito interessante de um cara que ele foi policial e undercover, foi policial disfarçado. 2 anos enfiado num cartel de drogas mexicano. E aí teve que se expor porque alguém tomou um tiro, ele teve que ajudar o cara a não morrer. E aí ele perdeu o emprego na polícia por causa disso. Caraca. E aí ele foi virar investidor e teve uma carreira como investidor financeiro. E aí ele falou, bom, agora joguei dinheiro, mas isso aqui é chato, agora vou ser roteirista de TV. E eu, calma, eu não consegui nem fazer meu café da manhã ainda, o cara já teve 3 empregos, né, desde que eu pensei nisso. Um cara que tem assim, uma história tão louca, tão legal, que de qualquer sala que ele fosse, eu contrataria esse cara pra fazer qualquer coisa, por causa de tanta coisa que ele já viveu. Feito. E aí ele foi fazer um pitch de uma série pro FX, que era uma série de heist, de roubo a banco. E ele fez um pitch super legal, com mural, com plano, sabe? Ele levava o mural e tal, e as fotos do que ele tinha lá eram as fotos dos executivos para quem ele ia fazer o pitch, sabe? Tudo isso ajuda, né? Lógico, óbvio. E aí ele fez o pitch e tal, e todo mundo gostou pra caramba, tal, não sei o que lá. E se chama vender na sala, né? Ele vendeu na sala o projeto. Tipo, a gente quer, é isso, tá feito, a gente quer. Só que aí ele, assim, os 5 segundos que você da besteira que você faz. Na hora que ele tava saindo já da reunião, ele foi olhar alguma coisa no celular dele, e aí ele comentou, ele falou assim, olha aqui, por sinal, uma foto minha aqui escrevendo o piloto, né? Aí os caras... Ué, tem piloto? Tem piloto? Me dá. Aí eles deram o piloto e... Eu não. Se ele tivesse saído sem olhar pro celular... os caras iam pagar ele pra escrever o piloto. Aí ele ia fingir que escreveu o piloto ali em uma semana, entregar o piloto. E aí você tem um tempo de ajuste, né? E o cara tem tá ruim, mas já gastei dinheiro, vamos desenvolver pra ficar bom. O cara já tá comprometido no primeiro passo. Exatamente. Exato. O que ele fez de errado? Ele deu
informação demais, Sim. que não precisava ter dado. Informação desnecessária. Informação né? desnecessária. A gente sempre fala isso também, né? Informação e dados desnecessários. Isso. Às vezes a galera começa a apresentar um monte de personagem, um monte de coisa. Você fala, gente, você não desenvolveu o arco de nada disso Você ainda, não falou então o não principal, fala. você não falou do esqueleto da história, você vai falar do Então da coluna volta, vertebral. porque senão você vai se embolar. Se você precisa de um organograma pra explicar um negócio que nem você ainda entendeu. Exato. Já vi muita gente com um projeto muito bom perder um negócio por causa disso. Chega lá, cara, mas que é isso? 75 slides de pitching, cara. Não dá pra entender nada do que você tá apresentando aqui, sabe? Como que o cara vai botar dinheiro nisso aqui se ele não consegue entender o que é, entendeu? Tá vendo, gente? Não é a gente falando, tá? É o Beto Scooby falando, tá? Acredita. Não, E você vai contar a história inteira, que são 2 horas de filme, ou são 8 episódios, em 7 minutos, com toda a ligação de tal, enfim. E tem outra coisa, cara. Os pitches, desde que eu cheguei lá, eles vão ficando cada vez mais curtos. Hoje, o pessoal tá fazendo pitch assim em 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, porque daí quando acaba... perguntas e respostas, isso, tudo mais. Né? Isso. Aí o que eles quiserem saber, eles vão te perguntar. Aí você vai entregando o que for precisar. E tem uma coisa que a gente fala também nos Estados Unidos, que é nunca deixe nenhum papel pra trás. Que é, não deixa documento de referência, porque justamente o cara ou ele vai se aproveitar daquilo pra tirar daquilo mais do que você devia estar entregando, porque você não paga pra fazer esse pitch, né? Ou, porque quando a gente vai fazer o pitch, meu trabalho é convencer vocês de que vale a pena investir esse dinheiro, certo? Certo. Só que vocês provavelmente vão ter que convencer alguém também. Sim. Né? Eu não tô vendendo pra vocês, eu tô vendendo pro chefe de vocês. Exatamente. Então você vai fazer sair... uns pop-ups nessas horas. Vou fazer uns pop-ups assim pra Aí ficar bem vocês vão ter que sair daqui e vão ter que convencer o chefe de vocês, certo? Exatamente. Se eu deixar o papel, você entrega o papel. Se eu não deixar o papel, vocês vão pegar as coisas que vocês mais gostaram e vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz pro chefe. Entendeu? Você vai dar subsídios pra eles irem pra A gente frente. fala muito isso, assim, que no pitching, o seu papel principal é quase que preparar muito bem aquela pessoa pra aquela pessoa poder fazer o pitching pro chefe. Isso, exatamente. É quase que o seu papel principal ali no pitching, Exatamente. sabe? Então, nunca deixe papel pra trás, nunca deixe nada pra trás. Deixou pra trás argumento... Mais argumento pra alguém poder falar não. Sim. Porque você precisa do sim de todo mundo, mas só um não pra parar o processo. Né? Perfeito. E, geralmente, assim... Vocês são chamados para pitching? O agente entra em contato para fazer pitching? Tem de todas as formas. O caminho tradicional seria esse. Tô com um projeto aqui, quero fazer o pitching, manda pro agente, manda pro manager. E esses caras vão pegar o telefone e vão começar a procurar quem quer escutar. Mas também você acaba criando relações da indústria. Lógico. Você conhece produtores, você acaba conhecendo outros roteiristas, você acaba conhecendo showrunners que tem overalls com os estúdios. Então acaba sendo que a sua rede de contatos acaba sendo tão importante quanto. Teoricamente, o trabalho do agente é esse. E de qualquer forma, rola muitos pitchings de elevador, de mesa, de café e tal, né? No dia a dia, com os amigos, né? Esse é o lance onde morar em Hollywood é diferente. Cara, eu lembro que eu conheci uma menina que ela, sei lá, teve um acidente de carro uma vez, ela bateu o carro e o cara era agente e o cara assinou com ela. Maravilhoso. Assim foi sua carreira, né? Muito bom. Não, porque isso é uma coisa do network. A gente tá indo no exponencial, né? Que é viver em Hollywood, né? Que em cada esquina também, gente, pelo amor de Deus, não é fácil. Não é, claro que não. Mas pela concorrência muito pelo contrário. É até mais difícil. E muito pelo contrário, porque lá é assim, todo mundo acha que é roteirista, todo mundo acha que é ator. E todo mundo tem um pitching pronto. Todo mundo tem o seu projeto. A piada de Hollywood o que você faz? Sou ator. Que legal, em que restaurante? A piada é essa. Todo mundo Nova York também é assim, né? É muito difícil, Só que Nova York é mais com teatro. Mas a questão do networking, né? Na questão de estar preparado. Né? Isso. E do networking é muito importante, porque em algum momento você vai ter oportunidade. Você precisa estar pronto para entregar. E você está preparado de verdade, gente. Isso é muito importante, cara. De você de fato estudar, de fato a sua ideia ser um projeto. Para quando rolar esse momento, networking, você por acaso bater de carro no agente, a coisa tá certa, né? Porque também, se ela não fosse boa, se ela não tivesse um projeto maneiro, se ela não tivesse bem preparada... Isso. Nada disso ia acontecer. Ela podia bater o carro. Você ser um dos melhores no que você tá fazendo é o mínimo. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. O resto é contexto, é networking, é social, é sorte. Eu sempre digo que
eu acho que para dar certo em Hollywood e talvez aqui também, você precisa de uma mistura de sorte com perseverança, né? Sempre. Quanto mais você tem de um, menos você precisa do outro. Então, às vezes, o cara dá muita sorte no começo, né? De cara, tá, beleza. Mas se você também trabalhar atrás, porque o meu caminho foi mais esse. Muito tempo trabalhando, chega uma hora que você vai precisando de menos sorte, porque você conhece mais pessoas, as pessoas começam a te conhecer, seu trabalho vai melhorando. Eu acho que isso, na verdade, é um ciclo. É um ciclo. Né, que vai se retroalimentando. Você tem sorte, você chegou mais rápido, mas a perseverança e o trabalho e tal vai gerando sorte também, né? Porque a gente vê que quanto mais você se movimenta, você tá no meio, você vai aos eventos, como a gente fala aqui. Aí o pessoal diz, você faz a sua sorte. Você faz o seu trabalho faz a sua sorte. Exato. Então você pode também encontrar alguém, mas você vai encontrar alguém, aquela história, você tá no lugar certo na hora certa, não é a sorte, né? Você foi para algum lugar, por algum motivo. Isso, então, exato. É exatamente isso, perfeito. A minha mãe falava muito pra mim, eu fui bailarina clássica, né? E não balé como absolutamente tudo na vida, sempre tem muito quem conhece quem, não sei o que e tudo mais. E a minha mãe sempre, isso muitas vezes me frustrou, a minha mãe sempre falava pra mim, minha filha, no palco, quando você tá no palco, não adianta você conhecer o fulano ou o beltrano, porque no palco é você. Então é isso em qualquer coisa, né? Não adianta também você só se fiar no eu conheço fulano, eu conheço beltrano, porque na hora que você for fazer o seu pitching, é só você ali com o teu projeto fazendo teu pitch. Não adianta o Beltrano te colocar no palco e você não saber dançar. Né? Não adianta. E ninguém ali vai comprar seu projeto só porque conhece você. Só porque conhece você. Exatamente. Não vai, exatamente. Não vai. Por mais que a pessoa seja simpática, né? Porque tem muito pode ser isso o também. filho de Silvio Santos, não vai. Aí tem uma coisa, nos Estados Unidos tem muito de quem você conhece. Tem. Não no sentido de nepotismo. Tem tanta gente trabalhando lá, tem tanta gente fazendo as coisas que... Pra qualquer coisa que você for fazer, cara, você vai achar 20 pessoas que podem fazer aquele trabalho. Dessas 20 que você tá ali pensando, pô, mas tem a Dani, tem o Léo que eu já conheço, eu quero trabalhar com eles, eu já trabalhei, eu sei que eles entregam. Mas aí é o quem você conhece. A importância da criação de rede. Mas isso, aí é o quem você conhece com a sua qualidade. Isso. Não é só profissionalmente. Exatamente. E tal, você conhece profissionalmente. É quem te conhece pelo que você faz. Isso, perfeito. Né? Pode nem conhecer também diretamente. Perfeito. Né? Se você entrega, se você já fez e aquela pessoa sabe do seu currículo. Perfeito. Aí... Até porque, especificamente na televisão, cara, você vai ter que passar 8 a 14 horas por dia com aquelas pessoas ali dentro da mesma sala, sabe? Você quer ter pessoas com quem você vai aguentar isso, entendeu? Passa mais tempo com os roteiristas do que com o esposo, com a esposa, com o namorado, com o cachorro. Então tem. Aliás, isso não também. vamos falar disso, não. Vem cá, vamos falar disso, não. Vamos falar de... Vou usar Grey's Anatomy pra gente falar de várias coisas. Tá bom. Tá? Primeiro, como é que você foi parar em Grey's Anatomy? Quando em 2018, eu recebi uma oferta da Rede Globo pra fazer uma série aqui, pra criar uma série. E eu conhecia pessoas que trabalhavam no Grey's. E aí eles me convidaram pra ir fazer shadowing, que é fazer sombra de 2 episódios. Então eu fui fazer sombra do roteirista produtor de meio episódio no final e depois meio episódio no começo. Então eu fui lá e conheci as pessoas que, quando eu voltei para os Estados Unidos, eram as pessoas que estavam no comando da série. E eu fiquei meu tempo aqui e quando eu voltei eles estavam precisando de... Eles estavam montando a sala da temporada 18 e eles precisavam de um roteirista com as minhas características. Eu sempre conto que Quais eram essas características? Então, é engraçado quais são as características. Porque é improvável, né? Eles queriam... Ele não tinha nenhum latino na sala de roteiro do Grey's, que não dá pra entender por quê. Eles precisavam... Até porque é um show que fala muito de diversidade, né? Que sempre tenta trazer muita diversidade, Isso, né? E tem muita diversidade, tanto na frente quanto atrás da câmera do Grey's. A sala sempre foi muito diversa, mas não tinha nenhum latino. Então a gente precisa de um latino, a gente precisa de uma pessoa que... Eu falei, cara, mas eu não entendo nada de medicina, de comédia romântica e tal. Não sirvo pra nada disso, né? Eu recusei 3 vezes o Grey's antes de aceitar. Sério? E a showrunner voltou as 3... Não, mas... a gente... Essa é uma coisa importante também, de montar a sala de roteiro. A gente já tem quem faz essas coisas. O que a gente mais tem é isso. É justamente o que a gente precisa
é de quem entende das outras coisas. Legal. De ação, que entende de estrutura, que entende, entendeu? Gente para escrever comédia romântica tem quase todo mundo aqui, já é assim, já tem isso. A gente precisa das coisas que a gente não tem. Montar uma equipe de roteiro é que nem montar um time de futebol, você não monta com 9 centroavante. Sim. Você precisa de gente para cada posição, para cada voz, para cada... Então tinha isso que eles estavam procurando. E principalmente, a gente precisa de um homem hétero. Tinha, sei lá, umas 14 pessoas na sala. Tinha tanta diversidade que precisava e 11 mulheres. A sala de gays, óbvio, cara, ela é muito feminina, porque ela é pra ser mesmo. Claro. E não tinha só um homem hétero, que era um cara já mais velho, precisava de um homem hétero mais novo. Finalmente chegou a nossa vez. Cara, tem um projeto que a gente está desenvolvendo agora na aceleradora da transformação, que eu falei isso outro dia na reunião. Eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, eu nunca achei que eu fosse precisar falar isso na vida, mas a gente tem que trazer um homem hétero aqui para dar uma opinião aqui, porque não vai dar para ser só a nossa. E precisa, é claro que precisa. Você precisa representar claro, tudo. Até mesmo o homem hétero branco precisa de representação dentro da criação. Sim. Porque, cara, você vai escrever, que seja que você vai escrever, sei lá, um homem hétero branco vilão. Você precisa ter uma pessoa que entende de onde vem aquilo, qual é aquela psique. Audiência. Você tem na audiência homens héteros. Assim como você não quer uma série sobre pessoas pretas, e você não quer pessoas pretas na sala, representadas da forma... no seu lugar de voz. Proporcional. Proporcional. Assim, não adianta também eu tô fazendo uma série sobre pessoas pretas e minha sala são 10 pessoas brancas e uma pessoa preta, que a gente chama de token nos Estados Unidos. Não. Só pra estar ali de... Aqui também, a gente também chama de token. Então, não adianta nada também. Não adianta nada. Precisa ter tudo isso representado. E outra coisa a minha esposa, ela trabalhou no Grace também, e ela... Nessa época, ela era head writer do Station 19, que é o spin-off do Grace. Eu lia os roteiros e eu... Às vezes já entendia daquele universo. Não só isso. Eu li os roteiros pra dar nota pra ela. Eu escrevia cena pra ela. Às vezes, tipo, tem uma cena de ação aqui. Eu não sou boa com ação. Escreve essa cena pra mim? Escrevo. Lógico. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Não precisa ficar sabendo. Só que a showrunner sabia. Ela contava pra showrunner. E aí a showrunner falou, cara, pelo que você... Ela falou pra mim, olha, pelo que a Kylie me fala, você já trabalha aqui. Vamos te pagar, olha. Muito bom. Maravilhoso. E falando agora, usando Grace como exemplo, mas falando assim, do processo de uma série parruda, muito bem estruturada, né? Longeva, do começo, assim, beleza, vai começar a temporada. Quanto tempo antes vocês começam o planejamento? Qual é a primeira coisa que acontece? Vocês têm acesso a pesquisas? Que tipos de pesquisas? Vocês levam em consideração algum feedback de audiência? Como é que é o comecinho de tudo? No Grace, a gente começa a escrever 1 mês e meio, 2, antes de começar a filmar. Mas as primeiras semanas, elas são, a gente chama de story camp, que é uma coisa mais assim, é o brainstorming da temporada. Então a gente passa um bom tempo trazendo as coisas muito mais em quantidade do que em qualidade. Eu lembro, meu primeiro dia no Grace foi, tragam 20 pitches para cada... Não, 20 pitches de personagem. Alguma coisa assim. Vezes 14 pessoas na sala. Claro, a quantidade. Claro, esses Lógico. milhões de pitches que vão chegar, não todos vão estar bom. Mas assim, é mais pra começar o processo, entendeu? Quase tudo é jogado fora, mas às vezes tem alguma coisa que aproveita. Ou uma coisa legal de sala de roteiro é que às vezes eu falo uma coisa que não serve pra nada aqui, mas ela começa uma conversa que vai chegar daqui a meia hora e vai sair uma puta ideia e tal. Então tudo é aproveitado de uma forma ou de outra. Então a gente começa assim. E o trabalho é onde a gente deixou os personagens da temporada passada e onde a gente quer que eles estejam no final dessa. Então a gente começa por aí. E geralmente o showrunner traz uma ideia, uma visão geral também, sabe? Essa é a temporada de tal coisa, esse é o tema aqui, eu quero que seja isso. A temática principal. Ou o tom da temporada. A gente precisa que essa temporada seja mais alegre do que a passada, porque a passada foi do Covid, entendeu? A minha primeira foi assim, tipo... Então tem... Tudo isso é a primeira semana, entendeu? Uhum. E aí é isso, a gente começa a mapear essas coisas. A gente vai jogando ali no quadro, ou
tá aqui, precisa terminar lá, como é que a gente chega daqui pra lá? Vai fazendo por personagem isso. A gente começa trabalhando por personagem, mais do que por qualquer outra coisa. Mas tendo já essa noção do arco longo da temporada. Começa... Tipo, a showrunner traz essa concepção, assim. Isso. A gente começa com o mapeamento do arco da temporada. Da temporada. Isso. Começa com o arco longo. Tá. E... Como é que você definiria a estrutura episódica de Grace? Como assim, a estrutura episódica? Tecnicamente seria um procedural, mas ele não é só um procedural. Não, Grace ele é Grace só um procedural híbrido. Ele é um procedural híbrido, né? Porque o Grace é uma novela também, né? Pois é. Mas, então, eu gosto de chamar isso de híbrido, que nem... Acho que CSI, por exemplo, é uma série que não faz diferença nenhuma. Né? Você pode entrar e sair dela. O Grace, não. Mas o Grace ainda você pode entrar e sair... Você pode não entender 20% do episódio, sim, mas o resto você vai entender. Você consegue ter uma experiência quase completa de assistir qualquer episódio aleatório de Grace. Mas ainda assim você tem uma evoluçãozinha ali da história. É por isso que tem 20 temporadas. Sim. Porque se não tivesse, não sei se estaria no ar tanto tempo. Então é um híbrido. É um híbrido. Perfeito. Aí, depois que a gente tem esse arco longo dos personagens, a gente começa a quebrar essas coisas em pedaços menores, entendeu? Tá, mas pra chegar daqui ali, aí começa a quebrar em pedaços. E a gente vai de quebrar isso mesmo. A gente vai de break story, break the season, break this, break that. E vai quebrando até que chega uma hora que, a gente tem aqui, tá pronto pra começar a escrever um episódio, o primeiro episódio, entendeu? E aí todo o planejamento desaparece, todo mundo começa a correr, gritar, chorar, se esconder embaixo da mesa. Uma vez teve um ataque de guaxinim nos escritórios, teve que parar por 4 dias. Tipo, aí vira um naufrágio que vai tapando o próximo buraco. E como é que vocês encaixam os casos médicos? Então, os casos médicos, cara, essa é a coisa do Grace que foi... A única coisa diferente mesmo que eu tive fazendo Grace foi isso. A gente tem muito apoio, tem muita pesquisa no Grace. No Grace tem 2 médicos que trabalham na sala de roteiro. Eles estão com a gente acompanhando todos os episódios. Estão na sala de roteiro. Tem também um estudante de medicina que faz um fellowship, faz parte do curso de medicina. Eles ficarem alguns meses dando consultoria pra gente no Grace. Que máximo. Sempre tem pelo menos um medical fellow. No set, em todos os departamentos tem Isso deve consultores... ser disputadíssimo, gente. Não tenho a menor ideia, deve ser, cara, né? Deve ser. Imagina. E, cara, cada maluco que a gente pega, cara, é muito... Cara, a gente pega cada maluco no bom sentido, assim, que conta cada história, cara, é super útil, é super legal. Inspiram personagens, com certeza, a gente pega os estudantes para isso mesmo, porque, né, a gente quer saber os casos de dificuldade, né? Lógico. Como é que você... Conta aí como é que você tá pagando pau. Como é que você tá pagando pau na escola? E aí eles vêm e contam as histórias pra gente. E todo episódio... a gente contrata especialistas nos casos médicos que a gente está escrevendo naquele episódio. Então, todos os casos médicos, a gente contrata alguém para conversar com a gente sobre como é a cirurgia, quais são os sintomas, a gente meio que faz um crash course em cada doença do episódio, entendeu? Para daí vocês também poderem elaborar o roteiro. Isso. Com o máximo de... Só que em relação aos casos em si, todo mundo, né, que trabalha no Grace acaba procurando isso, ou acaba vendo, acaba achando... Vira parte da vida, Mas né? a gente tem também um pesquisador médico que todo dia manda um e-mail. Achei essas coisas aqui hoje na internet. Manda. Legal. Ou a gente manda pra ela e ela... Valida. Além desses aqui, tem isso daqui que o Beto mandou. Eu vi em algum lugar isso que, tipo, todos os casos eles têm que já ter acontecido, né? Isso, essa é a próxima coisa que eu ia falar. Deve ter escutado eu dizer isso em algum lugar. Tá, provavelmente. Que é uma coisa que eu não sabia até eu entrar. Uma coisa que eu não sabia quando eu entrei. A regra é que não interessa quão maluco seja. Todo caso médico de Grey's Anatomy tem que ter acontecido de verdade na vida real pelo menos uma vez. Então não existe nenhum caso médico inventado no Grey's Anatomy. Nem o mais maluco que você imaginar. Ele não aconteceu. Eu escrevi um episódio uma vez que era... O cara, ele quis fazer uma surpresa para a namorada
e ele se colocou no correio. Isso é muito bom, gente. E aí a caixa caiu, né? E ele se quebrou inteiro lá e tal. E a namorada... Ai, tem vou dar uns spoiler. Tem uns 10 casos de gente que fez isso. Tem um cara que se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos e quase morreu no avião. É muito louco, cara, é muito louco. Então tem tudo isso. Agora, a gente mesmo não escreve nada médico, tá? Aí a gente escreve o roteiro e, e quando chega em qualquer coisa que é técnica médica, então eu tô lá assim, Beth e a Dani estão lá fazendo cirurgia. Aí, Dani, eu te amo, passa aí o... Aí eu escrevo medical. E aí os médicos que trabalham na sala de roteiro é que vão lá e escrevem. Então os médicos têm que ser um pouco de roteiristas também, até, né? Não, porque eles escrevem só a parte médica. Só a parte técnica. Técnica. Isso. E aí eles devolvem pra gente e às vezes eles escrevem técnico demais. Aí, viu, peraí, tem que falar a mesma coisa aqui com menos palavra. Não dá pra falar pro James falar essa fala aqui de 17 não dá, né, Vai ser uma diária falando isso aqui, ninguém meu vai amor. ficar escutando isso aqui 3 minutos, entendeu? Então tem isso também. Aí a gente vai lá e massageia e tal, mas essa é uma bola que a gente vai trocando com eles o tempo inteiro, inclusive quando a gente já tá filmando. E eles são fixos? São fixos. São 2 fixos, esse fellowship, né? E os médicos que trabalham na equipe de roteiro são fixos. E os fellows, depois do Covid, virou de 3 em 3 meses. Não sei porquê. Mas antes eram 6. Mas como é que é essa formação da sala e o funcionamento da sala? A formação da sala, ela é... Assim, é claro que eu entrei na temporada 18 do Grey's e ela, né, é um negócio que vai indo. Né? Sim. O que acontece é que quase todo ano você perde alguém e você precisa repor. Ou você tem uma necessidade de história ou de personagem que, por exemplo, a gente adicionou 2 personagens, sei lá, de ascendência asiática. Pô, a gente precisa de mais um asiático na sala. A gente, sabe, você repõe... cara, eu amo futebol e eu sempre comparo com futebol. É meio assim, tipo, todo ano... Você perde um jogador e você precisa repor. Você precisa recompor ali. Mas em termos até de hierarquia, de contribuição, de liderança, como é que Quantas funciona? Quais são os cargos e responsabilidades? Uma sala de TV nos Estados Unidos tem uma coisa teórica que é quase igual ao exército. Você tem 8 títulos, 8 job titles. Sim, funções. E funciona assim. Você começa lá de baixo, na primeira, e quase sempre os contratos são de 3 anos, com opção de renovação só do lado do estúdio. Então, se o estúdio quiser te mandar embora ou te trazer de volta entre uma temporada e outra, ele pode. Você não, você tem que obedecer o que ele quiser. Ou você vai embora ou você fica dependendo do que ele quiser. Mas se ele quiser te trazer de volta para o próximo ano, ele tem que te promover para o próximo nível de cima. Entendi. Entendeu? 3 desses cargos, agora tem 4, depois da greve tem 4, são como roteirista da WGA, que é o sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos. A partir daí, você vira produtor e roteirista. E o motivo pelo qual isso aconteceu é engraçado também. Eu tinha um professor na UCLA que foi presidente da WGA, ele explicou pra gente que o salário que a gente recebe, os estúdios têm que pagar, eu acho que por volta de 20% adicional, que vai pro fundo de pensão ou pro fundo de plano de saúde do sindicato. E aí algum gênio de algum estúdio pensou, mas e se a gente não chamar eles de roteirista? Se chamar de qualquer outra coisa? Daí não precisa pagar esses 20%, né? É isso mesmo. Então, a partir dali quando você vai para co-producer, quando você cresce quando você vai para co-producer, a porção que é o mínimo do sindicato paga essa contribuição para o sindicato e a diferença você ganha como produtor. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque não precisa pagar essa contribuição. Mas na prática a gente vira produtor mesmo, porque aí a gente passa a acompanhar o set, passa a ter responsabilidade. Porque assim, já que a gente já não vai pagar mais 20%, vamos fazer eles trabalhar mais também, né? É um justo, né? Claro. A gente paga menos e trabalha mais. Já tá recebendo título, ora. Dentro de Hollywood, a lógica é meio assim mesmo. Que dá pra... funciona meio assim. Aqui também. Então, a composição da sala você tem
coloquialmente, roteiristas de baixo nível, médio nível e alto nível. Não aqueles níveis chamando, Sim, é um nível não, mas hierárquico. Sim, de hierarquia. Primeiro Isso, nível de hierarquia, segundo nível, de terceiro nível hierárquico, nível. Então você meio que sabe, né? Tipo, você sabe... Mas você tem um plano de carreira bem desenhado, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque também acontece muito de... acontece muito do cara não passar de um primeiro ano. E aí ele vai repetir esse primeiro ano em outro lugar. E acaba preso nisso, entendeu? Acontece muito mais do que era para acontecer. E tem acontecido isso muito de uns anos para cá, que é um dos problemas que está causando... Um dos vários milhões de motivos pelo qual a gente fez greve, que é as pessoas fazem a montagem das salas, principalmente sala nova, de cima para baixo. Entendeu? Então eu tenho um orçamento X para montar a sala de roteiro. Primeiro eu vou contratar os produtores executivos, os coprodutores executivos, os produtores supervisores e acabou o orçamento. Não, todo mundo é above the line. Lá todo mundo é above the line, é porque aqui o roteirista não é above the line. Como assim, mano? Como assim o roteirista não é above the line? Você vai trocar ele por quem? Peraí, deixa eu me recuperar. Várias pessoas que estão vendo isso bateram palma pra você agora. Não dá pra acreditar, mano. A gente tem esse grande problema. O dia que alguém chegou pra mim e falou assim, talvez a gente tenha que colocar você como colaborador aqui no... Aqui que você vai me colocar como colaborador. Eu não tô colaborando com nada. Eu tô criando uma série aqui. Eu sou o autor, né? Colaborador. Pois é. É uma dificuldade de entendimento básico, né? Deixa eu estressar, né? Todo roteirista é above the line nos Estados Unidos. Mas, assim, como a gente já estabeleceu que tem... e os roteiristas, óbvio, né? Estão lá em cima, ganham mais dinheiro. Então, só que também o roteirista lá em cima, ele tem geralmente, ele tem muito mais experiência. Ele acaba fazendo trabalho de muito mais pessoas, entendeu? Ele é remunerado de acordo, ele não tá ganhando... Sim. O problema é que os orçamentos de roteiro estão diminuindo. Devia ter mais, entendeu? E isso acaba atrapalhando a formação de novas pessoas, porque você tem menos dinheiro para gastar com o primeiro ano de cada pessoa. É aí que entra os fellowships também, porque os fellowships, a série de TV de rede aberta ganha um roteirista grátis por ano do fellowship. O primeiro ano desse cara é pago pelo fundo de diversidade do estúdio. Agora, o problema é que também, geralmente, aí a hora que tem que pagar esse cara, ele não fica. Entendeu? Sim. O cara faz só o primeiro ano porque ele é grátis. E aí... Pô, que droga. Então tem... Assim, é muito legal. Mas ninguém passa do primeiro ano, entendeu? Então tem... Estamos incluindo, mas só no primeiro ano. Incluindo só até a página 2, né? Então tem isso. Assim, essa é uma medida que, embora seja complicada, ela dá oportunidade. É o primeiro emprego para muita gente. Lógico. Eu tenho muitos amigos que estão muito bem na indústria hoje, que começaram assim. Sim. Mas aí na prática, como isso funciona na prática, na sala de roteiro, vai do showrunner. Porque tem lugar onde você precisa saber mesmo qual é o seu cargo, onde você pode sentar, onde você pode falar, com quem você pode falar. Tem lugar que não, tem lugar que tanto faz, que é meritocracia total dentro da sala. Ou pelo menos, teoricamente, é isso também. Porque daí você tem sociais, as políticas de sala de roteiro, que ninguém ensina na faculdade, mas que vai ter qualquer tipo de relacionamento, né? No Grey's ninguém nem pergunta quem é o quê. No Grey's tudo... que você chega lá... Todo mundo é todo mundo. E a gente vê nos créditos de Grey's que tem uma boa rotatividade, né? De written by, de co-pro, de... Tem, porque são muitos. A gente tem... Eu esqueci quantos a gente tinha na temporada 20. Acho que eram 14, talvez. E aí você tem... Cara... todos os roteiristas, a gente tem 2 writers assistants, a gente tem a pesquisadora, a gente tem os PAs, os assistentes do showrunner. Teve uma vez que eu contei 23 pessoas na sala. É gente pra caraca. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E queria que você falasse um pouco, você já mencionou algumas vezes, mas a diferença desse papel e dos episódios, né? Da sua atuação nos episódios, onde você é o autor e produtor, e dos episódios que você tá na equipe de criação. Quando a gente fala, o meu episódio, eu tô querendo dizer o episódio que eu assino, né? Como roteirista do episódio.
Na prática, o episódio não é meu. O episódio é de todo mundo e todo episódio é de todo mundo. Tem isso. Eu escrevo em todos os episódios e todo mundo escreve no meu episódio. Então, tem isso. Vamos chamar aqui de titular. Vamos chamar de titular do episódio. O titular do episódio é a pessoa que vai tomar conta desse episódio do começo até o fim. Né? Ela é a pessoa que vai trazer... Vai pitchar os casos médicos que ela quer trabalhar, vai trazer... Tem um momento ali no começo onde o que você quer? Qual que é o seu sonho? Vocês definem isso, assim, lá no começo, nesse Story Camp, que você falou que vocês fazem, tipo, poxa, eu adoraria ser o titular desse episódio, eu quero fazer esse caso ou não, depois. Isso, assim, acontece muito na sala, né, de dizer... Entendi. Pô, tem aquele cara lá que teve aquela doença muito louca que eu queria ter também. Eu falei isso, mas é verdade. Eu tentei fazer no ano passado... Deve ser todo mundo hipocondríaco. Não, é que não. O cara que ele bateu a cabeça e virou um gênio da matemática. Porra! Eu queria muito ter feito esse. Então tem isso, assim, às vezes... E aí você começa um brigar com o outro, assim, tipo assim, você não vai pitchar o meu caso do cara gênio lá, não. E aí acaba acontecendo, o showrunner vira assim, o cara do gênio lá vai caber nesse episódio aqui. Droga, meu! Isso acontece muito, muito, muito. Mas então é meio natural. Pelo menos nesse caso dessa sala é meio natural. Esse tudo que é na como? teoria, na prática não acontece. Tudo que acontece ao contrário. Então tem isso, tipo assim, e muitas vezes é isso mesmo, tipo, não, é melhor fazer isso aqui do que lá, entendeu? Uma pena que eu vou perder, mas é melhor mesmo que tá ali, entendeu? Pela história, pelo arco longo, pela história dos personagens. Mais uma vez, como no futebol é um esporte coletivo. O que importa é ganhar o jogo, entendeu? Tipo, não importa quem que